Meus irmãos, ainda que no capítulo 8 de Hebreus, eu disse que ia me aprofundar um pouco nesses três capítulos, 8, 9 e 10, porque eles, de modo geral, o contexto geral deles abrange do capítulo 1 até o último capítulo do livro de Hebreus. Nestes três capítulos está contido toda a doutrina, né, dessa carta. A superioridade de Cristo, o novo concerto, a nova aliança, né, a superioridade sacerdotal, do sacrifício, né, e todo o contexto deste livro, né, dessa carta aos Hebreus, está contido unicamente nesses três capítulos, né, e creio eu ele ser, digamos assim, o coração dessa epístola, tá bem? No capítulo 8, o escritor desenvolve dois conceitos teológicos. Primeiro, Deus revogou o antigo concerto, estabelecendo uma aliança superior em Cristo, né? Ele havia cancelado o primeiro para estabelecer o segundo. O segundo conceito teológico é que a base legal desta mudança é a superioridade sacerdotal, a superioridade do sacerdócio e do sacrifício, né, de Cristo, que, como nosso sumo sacerdote eterno, consumou uma propiciação eterna em um templo também eterno, onde ministra eternamente. Amém? Com relação ao primeiro conceito teológico, o escritor sagrado inicia afirmando a posição de Cristo como o grande sumo sacerdote. Jesus, além de estar no céu, está entronizado e seu trono é o trono da graça. Amém? Hebreus 4:16. Que diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A minha tradução diz assim: a superioridade de Jesus fundamenta-se no fato de ele estar ministrando graça e misericórdia àqueles que buscam nele guarita, né? Guarita, consolo, refúgio. Tem todos esses significados, essa palavra. Embora os sacerdotes do antigo concerto houvessem sido escolhidos por Deus, e apesar de poderem oficializar diante do propiciatório, como Jesus o fez ao ser tentado, o pecador israelita não poderia recorrer ao sumo sacerdote para dele receber socorro. Tampouco poderia o pecador entrar no lugar santíssimo para rogar o auxílio de Deus. Entretanto, todos nós podemos, a qualquer momento ou em qualquer circunstância, nos dirigir ao nosso sumo sacerdote e nele encontrar socorro de que carecemos ou de que precisamos. Isso é importante e geralmente as pessoas não dão atenção. E se não dão atenção a esse tipo de escrita, né, principalmente que está aqui no capítulo 8, como eu disse que é um dos principais capítulos dessa epístola, é que a substituição, o sacrifício de Jesus, ele foi tão eficaz, ele é tão superior, que o crente verdadeiro, não é esse crente meio tingela que anda por aí não, que o mundo está cheio não. O crente verdadeiro, ele não precisa de sacerdote nenhum, correto? Para chegar diante de Deus. Sacerdote, pastor, líder espiritual, isso não existe, né? Isso não existe. Existe algumas pessoas que Deus instruiu para ministrar a palavra. Isso não existe, né? E a gente tem que ter um certo respeito para essas pessoas, mas não que elas é um canal entre mim e Deus. O único canal entre mim e Deus é o próprio Deus, né? Porque Jesus é Deus, né? Ele apenas se encarnou, ele se fez carne, como diz o evangelista João no primeiro capítulo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então,
Jesus, ele se fez carne. O Deus Espírito, que o universo não contém, né? Ele se fez, né? Ele se fez preso e se conteve dentro de um corpo humano, né? Dentro do próprio Jesus. Então, isso é para mim, eu não sei se esse é o maior milagre ali da encarnação de Jesus. Se a gente for prestar atenção com mais detalhes, tem muitos milagres ali. Primeiro, ele não herdou a culpa do pecado, né? Ele amamentou, com certeza, deve ter tido um cordão umbilical, mas mesmo assim, ele não possuiu, ele não herdou a culpa do pecado, né? Que é o pecado de Adão. Amém? Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que ele se fez pecado. Né? Da mesma maneira que ele se fez carne, ele se fez pecado. Então não foi colocado nele, nem imputado nele, foi ele quem decidiu fazer, foi ele que se fez. Amém? E eu não posso, diante à luz da Bíblia, apesar de que a Bíblia, tem alguns textos na Bíblia que as pessoas aplicam, geralmente, alguns líderes arrogantes aplicam esses termos totalmente fora de contexto para que você se torne dependente deles, né? É que você não precisa de confessar seus pecados a um ser humano, ok? Na função que ele exerce de perdoar pecado. Isso não existe. Isso também foi eliminado. Se você ler e compreender o capítulo 8 de Hebreus, que resume praticamente a maioria dos capítulos anteriores aqui, você vai entender uma coisa, que a qualquer momento você pode se achegar diante de Deus. Você não precisa nem ser crente. Qualquer um pecador comum que deseja arrependimento, a qualquer momento, em qualquer lugar onde ele estiver, ele pode se ajoelhar diante de Deus e pedir Deus perdão, pedir misericórdia, né? Pelos seus erros, pelos seus pecados. E isso não depende de sacerdote, porque no capítulo 7 nós estudamos que se isso fosse necessário, se fosse tão eficaz, né, capítulo 7 e no capítulo 8, se fosse tão eficaz o sacerdote, não haveria necessidade de Jesus ter vindo para substituir esse sacerdócio. Porém, existe um problema sério no sistema religioso, que é o seguinte: ele deseja manter a pessoa preso, né? Preso a quê? Preso a rituais, né? Que foram abolidos, que não tem necessidade, presos a rituais e a dogmas. Amém? E isso, as pessoas, por falta de entendimento, muitas das vezes, ou não buscam, ou não procuram, de alguma maneira, elas são até despertas, né? Elas são até despertas, mas não conseguem passar pelo processo do novo nascimento, porque a partir do momento que elas são despertas, ela pode, dependendo o lugar que ela frequenta, se não tem um ensino adequado do Evangelho, da redenção, é como se fosse um freezer, é como você pegar uma carne temperada no açougue para você assar, uma carne já pronta, chega na sua casa, você coloca ela no freezer, ela vai congelar de novo. Então, quando a pessoa desperta, se ela fazer parte de um grupo religioso que coloca ela dentro de um congelador, ela vai voltar a adormecer de novo. Ela volta a dormir de novo, né? No sono da indolência. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Tanto por parte de quem está ensinando ela dessa maneira e tanto por parte dela. Porque a pessoa ela vai começar a servir a Deus ou apenas fazer parte de um grupo ali porque acha bom e não buscando o real sentido da coisa, né? O real sentido do culto, que é a adoração sincera ao Senhor nosso Deus. Amém? Então, se você tem algum pecado a pedir perdão, alguma coisa do tipo, peça a Deus, né? Ele é o único que tem poder de te perdoar pecados. Amém? Porque ele te perdoa da culpa do pecado.
ele não cobre, não apenas cobre o teu pecado, ele remove a culpa do pecado. E é onde muitas pessoas também não entendem, né? Porque se ele remover a culpa do pecado, ele mesmo fala nas Escrituras, eu não me lembrarei mais dos teus pecados, né? Nem das tuas transgressões, né? Você vai se sentir perdoado. O confessar uns aos outros, que a Bíblia nos ensina, é simplesmente, meus irmãos, uma prática de pecado que você não está conseguindo vencer. Se você não está conseguindo vencer um vício, algum tipo de pecado, alguma prática de pecado, aí sim você deve chegar e pedir conselho, pedir ajuda, né? Hoje, infelizmente, tá difícil pedir ajuda a certas pessoas porque não vemos mais os ministros como os líderes espirituais, como Paulo mesmo ensinou. Líderes capazes de discernir o que está passando com a pessoa e dar um conselho e aquela pessoa ser impactada com aquele conselho através daquele ministro ali, ó, pelo poder de Deus. Então, essa prática de pecado que você está querendo abandonar é uma coisa, entende? Agora, um pecado que você caiu, um pecado que você quer realmente ser perdoado, você pede perdão a Deus, é Ele que te perdoa, né? Ele que remove a culpa. Agora, a prática do pecado, se você não tiver conseguindo abandonar, aí sim você deve procurar algum grupo de pessoas, entra em oração com essas pessoas, que sejam pessoas sinceras, não qualquer um, que senão seu nome daí a pouco vai estar na rua, está dentro da igreja, vai ter um monte de fofoca sobre o seu nome aí. E as pessoas aumentam, tem muito mentiroso dentro da igreja, você não sabe quem é quem, né? Então, se você tiver um líder aí, algumas pessoas que você deseja procurar ajuda, busque ajuda, né? Hoje tem os psicólogos, que eu acho que é uma afronta, de certo modo, digamos assim, eu acredito ser uma afronta, né? Ou um desrespeito a, a, aos líderes, né? Porque parece que eles não têm, parece que Deus não confia neles sabedoria suficiente para estar ajudando uma pessoa a vencer uma prática de pecado, né? Aí tem que recorrer a psicólogo. Aí o cara vai lá, usa gatilho mental, descobre o que você fez, o que seu passado ali, e fala um monte de baboseira ali, e as pessoas ficam do mesmo jeito, né? Não tem... Às vezes até consegue, né, se libertar, alguma coisa assim, mas traz à tona, trazendo à tona coisas que não tem mais jeito, né? Portanto, os sacrifícios levíticos tinham um poder de alcance exterior e não interior, pois a propiciação oferecida com sangue aspergido sobre o propiciatório não tinha nenhum poder de transformar o coração e a consciência do pecador. Uma vez que todas as solenidades concernentes ao tabernáculo se relacionavam tão somente à pureza cerimonial e não à pureza moral. É o que eu acabei de dizer, né? O ritual, a cerimônia, ela só abrange a parte exterior do corpo. A tua consciência, a culpa, ela não tem como ser removida pela cerimônia, não tem jeito, né? Em Hebreus 9:10, lemos que eram somente justificações da carne, né, cujo efeito se manifestavam no homem exterior, mas que não podiam mudar-lhe o coração. Vamos a esse texto? Consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Então, esse tempo da correção já aconteceu, foi quando Jesus veio e substituiu isso aqui. Amém? Eu expliquei aqui, eu acabei de ler aqui. Então, o ritualismo, né? O ritualismo, as formas de culto, as formas de cultuação, isso aí só transforma o exterior. É como a pessoa vestir uma roupa aí no culto, entende? Mas no domingo, ó, vamos supor, a pessoa veste uma roupa, se arruma todinha e vai no culto no domingo, correto? Quando é amanhã, ela está dando falso testemunho na rua, que seja na vestimenta ou de qualquer outra forma.
Bom, o que que esse ritual de ontem fez para ela? Nada. Qual benefício trouxe para ela? Nada, né? Aí entra a questão que as pessoas dizem, mas quem me julga, só Deus pode me julgar. Não, nós também podemos julgar, porque a Bíblia ela manda nós julgar a todos, né? A tudo e a todos, né? Segundo o reto juízo, que é a palavra de Deus. Então, ocorreu isso aí você julga a pessoa, né? Você tem direito de chegar na pessoa, se você não pode ser hipócrita. Tiver na situação pior do que ela, que hoje infelizmente é o que muitos andam, né? Às vezes o cara está numa situação muito pior do que a minha, numa prática de um pecado que ele não está conseguindo vencer e vem querer me corrigir, né? Aí não tem jeito, aí eu tenho que bater de frente com ele e falar, não, tira primeiro a trave do teu olho, né? Só assim, irmãos. O negócio é complicado, a coisa é séria, né? O sangue da expiação apaga os nossos pecados e o Espírito Santo nos torna santos. Atos 2:38. Deixa eu ler aqui. Atos 2:38 vai dizer o seguinte: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, a cada um de vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Romanos 3:25. Romanos 3:25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Eu recomendo vocês lerem Romanos capítulo 4. Ele é bem esclarecedor nessa questão da fé. Amém? E Romanos 4:7, que diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Amém? Então, esse fato que Jesus fez, esse ato que Jesus fez, ele remove tanto a culpa, né, do pecado, como também nos santificantes. Antes do homem ser santificado, ele tem que ser perdoado. Se a sua fé foi inteiramente em Jesus Cristo, somente nele, né, se você crer somente nele, sim, a tua fé vai te justificar, né? A justificação, nós somos justificados pela fé, não por obras, né? Em Cristo somos transformados de tal modo que nos tornamos santos como a lei requer, participando da própria santidade de Deus. A santidade de Deus é um atributo que ele compartilha com nós, né? São um dos atributos que ele participa com nós, compartilha, né? E é importante lembrar, meus irmãos, que Deus, quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ele não fez o homem. Não é a minha fisionomia que parece com a de Deus, porque Deus é espírito, ok? Deus é espírito. Ele só se encarnou quando Jesus veio, né? Ele se fez carne, na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus é a exata expressão da glória de Deus, ok? Então, quando a palavra de Deus, quando Deus diz, façamos uma nossa imagem e semelhança, né? Há alguns atributos de Deus que ele compartilha com o homem. Noutra ocasião eu tratarei desse assunto, porque também é meio extenso. Tudo na Bíblia é extenso, né? Há um acesso, né, à misericórdia que ultrapassa as outras exigências da lei. Cristo é nosso propiciatório. Ele não cobre o nosso pecado, mas o seu sangue o remove, né? Que remove o pecado, removeu a culpa. No momento que você é justificado pela fé. Ao proclamar este novo concerto, o escritor aos Hebreus cita o texto em que o profeta Jeremias anunciara que Deus haveria de realizar uma nova aliança, não firmada em padrões externos, mas no homem interior, não fundada em formalidades, mas no coração. É o que eu estou dizendo desde o início desse vídeo, que essa transformação, ela é interior e não exterior. Exterior você vai continuar a mesma coisa, né? O seu exterior, ele vai continuar a mesma coisa. Se você é feio, você vai continuar sendo feio do mesmo jeito. Você não vai ficar mais bonito.
Tem muitos feios por aí que servem a Deus. É um trem danado, viu, irmão? Muda o interior da gente. Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Como eu já li esse texto aqui várias e várias vezes nos meus vídeos, eu vou ler só o 33 e o 34. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu entendimento, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais alguém, mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Né? Essa mesma passagem, Ezequiel também profetiza ela. Né? E ela ocorre em que momento? Ela ocorre no momento em que você crê no Evangelho da graça, do Evangelho das boas novas. No momento em que você crê que você é justificado pela fé, essa lei ela é escrita na tua consciência, né? A lei de Deus ela é escrita na tua consciência e ela mostra o seu estado de pecado e que você precisa urgentemente ser perdoado. E a única pessoa que pode te dar esse perdão é Jesus Cristo. E nesse momento, agora tem uma coisa, Deus, ele tem um atributo chamado onisciência, né? Onisciência, onipresença, onipotência. Então, Deus, ele sabe se você tem realmente a fé dotada nele, somente em Cristo, ele sabe do teu coração, ele conhece os teus pensamentos, né? Aí o que acontece? Você não pode cair no engano de achar ou pensar que está perdoado. Você tem que ser realmente perdoado por ele e receber esse dom do Espírito Santo, que é essa fé que você está perdoado, né? Que você foi justificado, né? E que está sendo santificado pelo poder de Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus.